Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um lugar de adoração. Vamos trabalhar o capítulo 29 do nosso livro, que entra então a páginas 68 e 69. Todos nós gostamos de ter uma casa, um lugar onde a gente se sente bem, onde nós podemos descansar, onde temos o nosso espaço. E Deus também deseja ter um lar onde as pessoas possam ir lá procurar Ele. Não que só quando eu for lá eu vou estar com Ele, porque eu posso estar com Ele em qualquer lugar, mas um lugar onde você vai adorar Ele. E hoje nós vamos conversar sobre um lugar de adoração. Para isso, eu convidei o meu esposo para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então acompanhe. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Glaucio Falcão, eu sou esposo da professora Maria e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um lugar muito especial, onde Deus habitava com seu povo. Logo depois que os israelitas saíram do Egito, eles passaram por várias coisas impressionantes e eles perceberam que Deus acompanhava eles. Durante todo aquele calor do deserto, sempre tinha uma nuvem que trazia uma sombra para eles. Só que sabia que no deserto, de noite, é muito frio? E durante o frio do deserto, havia uma coluna de fogo que protegia o povo de Deus. O povo de Israel já tinha visto que Deus era um Deus que cuidava deles, um Deus que amava eles. Eles já haviam até presenciado algumas aparições de Cristo. Um exemplo foi quando Moisés pegou os 10 mandamentos. Vocês já estudaram já sobre os 10 mandamentos, né? Deus amava muito aquele povo. Ele tinha um imenso desejo de morar no meio deles. Mas como que Deus pode morar no meio de um povo, sendo que eles ficavam andando de um lado para o outro no deserto? Deus então instruiu a Moisés construir uma habitação para ele. Só que não foi uma habitação, uma casa de pedra ou de madeira, mas uma habitação em uma tenda, que a gente conhece como santuário de Deus, ou seja, o lugar onde Deus habita. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, eles trouxeram algumas coisas, como ouro, como vários tipos de pano, couro. E quando Moisés foi instruído para construir a casa de Deus, ou seja, o santuário, todas as pessoas ficaram muito empolgadas e eles saíram buscando tudo que eles tinham. As joias, os panos, os linhos, as peles, tudo para poder construir a casa de Deus. Deus instruiu muito bem os homens e era tudo muito detalhado. Havia coisa certinha para cada coisa, medida certinha. Então os homens cortavam as madeiras no tamanho certo, as mulheres teciam as cortinas, pintavam, cada uma tinha a sua tarefa para construir a casa de Deus. A casa de Deus era dividida em 3 partes. A primeira era o pátio, a segunda era o santo e o terceiro era o santíssimo. E em cada parte tinha alguns objetos que foram construídos com ouro, o ouro que os israelitas trouxeram do Egito. No altar era oferecido um cordeiro que simbolizava a Cristo, que ainda viria a nascer. A pia significa o purificador da igreja. Cada coisa tem o seu simbolismo, ou seja, cada coisa tem o seu significado. Já na parte santa, ou seja, na segunda parte, tinha 2 objetos. O primeiro era o altar de incenso, que simboliza o cuidado de Deus pelos salvos, Cristo como nosso intercessor. Agora a segunda parte, o segundo objeto que tinha, era o candelabro, que significa Cristo como a luz do mundo. Ainda na parte do santo, havia uma mesa dos pães, que representa Jesus como o pão da vida. E na última parte, no Santíssimo, tinha a Arca da Aliança, que simboliza Cristo como a esperança da glória. Lembra que eu comentei que esse santuário, essa casa de Deus, não era construído nem com pedra, nem com madeira? Era porque não ficava em um só lugar. O povo ficava andando pelo deserto. Mas é tanta coisa que a gente comentou, tantas coisas para levar, cortina. Quem que ficava responsável por tudo isso? Quem ficava responsável era Arão e os seus filhos. Arão era irmão de Moisés. E esse povo tinha essa maravilhosa atividade. Eles cuidavam da habitação de Deus. Então, conforme o povo ia andando, quando eles paravam, eles montavam a tenda, a casa de Deus, e faziam as suas ofertas, os seus sacrifícios, tudo o que acontecia. E era um lugar onde Deus amava estar, porque ele estava no meio do seu povo. Deus habitava nessa tenda naquela época. Mas e hoje? Onde que Deus habita? Deus habita na sua casa e no seu coração. Quando você ora a Ele,
quando você estuda a Bíblia com seus pais e quando você vai à igreja, quando você tem esse encontro com Deus, Ele habita contigo. Ou seja, Deus habitava no meio do seu povo, só que Ele habita também entre nós. Essa foi nossa aula, espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa aula. Agora faça as atividades e até a próxima aula. Tchau pra você!